Meus irmãos, você está acostumado a ter o data show aqui, projetando, fazendo um esboço daquilo que a gente vai falando, mas hoje, como já foi dito no início, infelizmente, eles não estão funcionando. Então você vai precisar acompanhar aí na sua Bíblia direitinho, bonitinho, que não tem cola hoje. Então hoje é da forma tradicional, do jeito raiz mesmo. Então, abra aí a sua Bíblia em Sofonias capítulo 3. Sofonias capítulo 3. Sofonias capítulo 3. Sofonias está lá, você vai Mateus, vai voltando devagarzinho, que você vai achar Sofonias. Você vai passar por Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias. Depois de Zacarias, passa as páginas devagar, porque é pequenininho. Zacarias é um pouco maior, então... Sofonias capítulo 3. Sofonias capítulo 3. Eu vou ler do verso 1 até o verso 5, você acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Ai da cidade rebelde, impura e opressora, não ouve ninguém e não aceita correção, não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. No meio dela, os seus líderes são leões que rugem, seus juízes são lobos vespertinos que nada deixam para a manhã seguinte. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. No meio dela está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã ele ministra a sua justiça, e cada novo dia ele não falha. Mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos conduza por meio da exposição da Tua palavra, Pai, e que Teu Espírito Santo ilumine o nosso coração, o nosso entendimento, para que de fato essa palavra seja aplicada à nossa realidade de vida, Pai. Que pela Tua graça e pela Tua misericórdia o Senhor me use como Teu instrumento nessa hora. Assim oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos fazendo uma série de exposições neste livro de Sofonias. Então hoje nós vamos chegar ao fim, são só 3 capítulos, estão sendo 4 exposições, essa é a última. Para que você, de repente, não veio antes, para que você fique situado o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo aqui é o seguinte: havia um rei chamado Josias, que era o rei desse momento, e Josias havia feito uma reforma religiosa. O seu pai e o seu avô, no caso o pai e o avô de Josias, reis anteriores, tinham sido reis muito ruins. Eles tinham levado o povo à idolatria, o povo à perversidade, à imoralidade sexual. Jerusalém estava uma bagunça. Então o que aconteceu é que Josias impõe pelo poder do Estado uma reforma. Ele faz com que os ídolos sejam jogados fora, ele faz com que a adoração a outros deuses seja proibida e por aí vai. Mas sabe qual foi o efeito disso? Quase nenhum. Quase nenhum. Porque às vezes nós podemos até mudar externamente, mas se de fato não houver uma mudança interior, as nossas velhas práticas voltam a se repetir. E foi exatamente o que aconteceu. Apesar do povo agora ser proibido de alguma forma pelo Estado, adorar assim ou adorar assado, eles subiam aos seus tetos, aos tetos da sua casa, aos terraços, e começavam a adorar as estrelas, o sol e a outros deuses. Eles continuavam fazendo perversidade, eles continuavam fazendo maldade, e é nesse contexto que Deus levanta esse profeta chamado Sofonias para anunciar a correção do Senhor. E essa correção, ela vem em 2 sentidos, porque isso é interessante demais da profecia. O livro de Sofonias está falando de 2 realidades ao mesmo tempo. A primeira realidade é o fato de que Deus iria destruir naqueles dias a Jerusalém e ao Reino do Sul. É preciso lembrar que nesse momento o Reino do Sul e o Reino do Norte estão divididos, ou seja, teve um momento em Israel que essa nação se dividiu em 2. Então o Reino do Norte já estava mais ruimzinho e o Reino do Sul ainda estava preservado. E a profecia que nós lemos aqui em Sofonias é de que esse reino vai ser destruído por povos inimigos. Mas não só se falava da destruição daquele momento da história, mas também estava sendo descrita aqui o dia do juízo final. O dia em que de fato Deus iria destruir, aliás, vai destruir
toda a existência. Então, todas as vezes que nós lemos o livro de Sofonias, tudo que fala acerca do futuro aqui, nós hoje precisamos pensar em duas perspectivas. Primeira perspectiva, o fato de que Deus, de fato, já destruiu Jerusalém naquele tempo. Os reinos do norte vieram, invadiram Babilônia, depois os medos e os persas, invadiram Israel, o reino do norte, depois o reino do sul. Isso já aconteceu. E aí a gente pode ler e falar assim, então não tem mais nada a ver comigo. Não, mas calma, apesar disso já ter acontecido, ou seja, aquele juízo ali para aquele povo já ter sido executado, aquele juízo não fala só daquele povo, mas ele também fala do juízo para nós. É o juízo final. É o dia em que Deus vai pesar a sua mão sobre toda a terra. Então nós precisamos ler nessas duas perspectivas. O que está acontecendo aqui é que em Sofonias 1 e 2, Deus já mostrou que Ele vai punir todo mundo, seja israelita, povo de Jerusalém, povo dele, ou seja, povos de outras nações. Não depende se esse povo é grande, é pequeno, é longe, é perto, é forte ou é fraco. Deus vai punir todo mundo pela sua injustiça. Deus já chamou o povo de Israel ao arrependimento. O próprio Deus, através de Sofonias, falando, arrependam-se dos seus pecados, enquanto ainda é tempo, Sofonias capítulo 2, e parece que nada desse discurso fez efeito nenhum. E aí no capítulo 3, agora Sofonias apresenta duas perspectivas. Como Deus vai punir, finalmente, os injustos, e como Deus vai preservar, pela sua graça e pela sua misericórdia, o seu povo. A gente também pode dividir esse livro, ou esse capítulo, em duas cidades, ou em dois tipos de povos. A gente vai lendo aqui, você vai entendendo. A primeira parte diz respeito a justamente aqueles que persistem e insistem na maldade do seu coração. Então ele diz, qual é a característica dessa cidade ou desse povo? Ai da cidade rebelde, impura e opressora. O que isso significa? Significa, não ouve ninguém e não aceita correção, não confia no Senhor e não se aproxima do seu Deus. É tipo um adolescente com 14 anos. Você já teve 14 anos, alguns têm filhos nessa idade, e você sabe como é que funciona. Quando a gente faz uns 14, 15, alguns mais cedo, 13, 12, a gente se sente o dono do mundo. A mãe não sabe mais nada, o pai é um tapado e eu sei de todas as coisas. Eu estou imaginando quando meu filho tiver essa idade. Vai ser terrível. Porque um adolescente não ouve, meu irmão. Ele pode até balançar a cabeça assim, mas no fundo ele está pensando, doida, sabe de nada, está velha, tadinha. Normalmente é assim, tem um ou outro que salva, mas normalmente é assim. Esse pessoal aqui é rebelde. Esse pessoal aqui é o pessoal que de repente já ouviu a palavra de Deus, que é o que já aconteceu aqui, mas o seu coração continua persistente nos seus valores, nas suas crenças e nos seus próprios desejos. Eu já passei por essa cena algumas vezes, já compartilhei isso aqui em outras ocasiões, da gente chegar para alguém e dizer assim, meu irmão, a palavra de Deus quanto a esse assunto instrui isso. E a pessoa diz assim, mas não concordo não. Então vai para o inferno. É à vontade, eu não falo isso não. Porque às vezes você ficou comigo, vou conversar com esse pastor mais não, ele é doido. Mas é isso. A pessoa persiste, insiste na rebeldia do seu coração. Ela acha que a verdade repousa sobre ela, mesmo quando Deus claramente mostra outra realidade, que é o contexto aqui. É uma pessoa que está ensimesmada, ela está em si mesma, ela não importa qual verdade seja apresentada a ela, a não ser a própria verdade dela mesma. Eles têm outras características, olha só. Essa cidade é uma cidade em que os seus líderes são como leões que rugem. Tem alguma coisa a ver com isso? Com a gente? Eles são como leões que rugem. Eles são como leões que devoram tudo. Eles são como leões que passam por cima de tudo. Eles fazem uso da sua autoridade para o seu próprio benefício. Isso tem alguma coisa a ver com a gente? Não.
Não, né? Mudou, graças a Deus. Quem dera. Seus juízes são como lobos vespertinos que nada deixam para a manhã seguinte. Eles são corruptos, eles agem em seu próprio interesse e eles não têm interesse em deixar nada para depois, eles nem esperam, eles fazem conforme o seu próprio desejo do seu coração. Seus profetas, seus líderes religiosos são irresponsáveis, são traiçoeiros, eles manipulam, eles enganam, eles conduzem o povo a precipícios. Os seus sacerdotes profanam o santuário, eles têm um discurso, mas eles fazem outra coisa. Quantos de nós já não se decepcionou com a religião ou com a perspectiva da religião por conta de líderes religiosos que nos decepcionaram, que nos frustraram, que nos conduziram e a gente acreditava que aquela pessoa, que aquele homem, que aquela mulher era uma pessoa especial e de repente a gente descobre que não passa de um miserável pecador. Esse era o contexto daquela época. Um governo ruim, uma justiça corrupta, uma realidade religiosa distorcida. Tem alguma coisa a ver com a gente hoje? Eu acho que tem muito a ver com a gente hoje. E às vezes você pode estar se perguntando, pois é, pastor, e aí? Que Deus não está vendo esse troço? Não. Porque, beleza, é isso aí mesmo. E aí? E aí? Como é que Deus está nesse negócio? Olha só o que o texto diz. No meio dela, ou seja, no meio da cidade, no meio desse contexto, está o Senhor. Onde que está o Senhor? No meio. Presente. Que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã ele ministra a sua justiça. A cada dia ele está falando da sua palavra. Ele está demonstrando o seu evangelho. Ele está falando da realidade do seu amor. Ele está falando de quem ele é. A cada manhã. Mas, olha o que diz o texto. A cada novo dia ele não falha, mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Ele não fica constrangido, ele não fica nem vermelho. Eu vi uma pegadinha hoje, E aí a pegadinha do cara era o seguinte, ele ia seguir as pessoas na praia, talvez você já tenha visto. E aí, se a pessoa jogasse lixo no chão, ele ia jogar água na pessoa e falar, rapaz, jogou lixo aqui e tal. E aí ele fez isso. Um cara jogou um copo na praia, e ele foi atrás e jogou a água no cara, e o cara, rapaz, que é isso? Tal, que os machão assim, né? E rapaz, você ficou jogando lixo na praia aí, você acha que você está certo fazer isso? Não te interessa não, meter a mão na sua cara e tal, pá. E virou uma confusão. A pegadinha se estendeu, acho que mais do que o cara gostaria. E aí, no fim, o cara que estava fazendo a pegadinha falou, não, tem uma câmera aqui, ó. Tem um ali, tem outro ali. E agora eu quero te perguntar, você acha que você está certo? Aí o cara, não te interessa também, não. O cara não torceu o nariz, ele nem ficou constrangido, ele nem ficou envergonhado. É mais ou menos isso que acontece. Quantas vezes, meu irmão, Deus está usando pessoas, palavras e circunstâncias para constranger o seu coração. Mas às vezes nós fazemos ídolos tão poderosos que nós justificamos os nossos erros para justificar a nossa idolatria. Era isso que estava acontecendo aqui. Quer saber, pastor, o que tem? Só mais um pouquinho. Essa conversa com essa pessoa não tem problema. Que isso todo mundo faz. Se não for assim, pastor, eu não vivo nesse mundo. E a gente vai dando desculpas, justificando a cada ídolo, a cada erro, Mas veja bem, nós somos bons em identificar o ídolo do outro. É aquele pinguço cachaceiro. Isso é um bêbado. Mas você que está roubando o cara, você não está tudo certo. Está tudo beleza.
Meu irmão, veja bem, eu não estou dizendo de moralidade, mas a gente conhece a árvore pelos frutos. Não tem como falar que um limoeiro dá abacaxi. Vai ser até meio difícil, né? O jeito parece que é diferente. Você está entendendo? O contexto é o mesmo, a realidade é a mesma. É um mundo corrupto, é um governo corrupto, é uma justiça corrupta, são líderes religiosos corruptos, pessoas estão nesse contexto. E aonde está Deus? No meio disso tudo. Como hoje Ele está no meio disso tudo, anunciando a palavra dEle, falando a verdade dEle. Mas o problema é que nós não nos sentimos constrangidos, nem envergonhados, porque queremos justificar os ídolos para os quais estamos vivendo. Essa é a cidade. E o que Deus vai fazer com esse povo? Ele diz no verso 6: eliminei nações, suas fortificações estão devastadas, deixei desertas as suas ruas, suas cidades estão destruídas, ninguém foi deixado, ninguém. Aqui ele está dizendo de um contexto que Deus fez, Ele já destruiu. Ele está dizendo de cidades corruptas que Ele já destruiu, que Ele já pesou a mão, que Ele já disciplinou. Mas o que aconteceu? Verso 7, eu disse à cidade: com certeza você me temerá e aceitará a correção. Essa é a expectativa de um pai quando corrige o filho. Não volta a fazer mais. Pois então a sua habitação não seria eliminada, nem cairiam sobre ela todos os meus castigos. Se vocês não tivessem obedecido, eu não tinha pesado a mão. Mas eles ainda estavam ávidos, desejosos por fazer todo tipo de maldade. Meu irmão, eu queria que você olhasse para o seu coração e começasse a pensar: como você tem se relacionado com Deus? Deus está falando, Ele está contando uma história aqui de um pessoal que Ele foi lá e corrigiu, que Ele exerceu disciplina, e que a expectativa era: bom, agora eles vão, glória a Deus, aleluia, está tudo certo. Mas qual foi o efeito? Eles continuavam desejosos da maldade do seu coração. Eles continuavam fazendo aquilo que eles desejavam fazer. Então Deus diz: por isso, preste bem atenção nisso, esperem por mim, declara o Senhor. É aquela velha brincadeira de criança: você não pede por esperar. No dia em que eu me levantar para testemunhar, decidi juntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles. Toda a minha impetuosa indignação, o mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Aqui ele está falando do juízo eterno final. Vocês têm experimentado pequenos castigos, pequenas surras. Vocês têm experimentado pequenas disciplinas. Para que seja chamada a sua atenção, para que você veja onde você está errando, para que você perceba que ídolos você está tendo, que você está construindo. Mas você que não ouviu, espera um pouquinho. Espera um pouquinho, porque quando eu vir, eu vou dar testemunho de vocês. Aqui é uma linguagem de tribunal. Sabe quando chama testemunha, e aí a testemunha diz: não, matou mesmo. Você viu? Vi. Deus está falando: quem vai dar o testemunho sou eu mesmo. Como é que você acha que vai ser isso aí, hein? Eu vou dar o testemunho, e aí vocês vão ver a minha mão pesar sobre vocês. Porque eu tenho chamado a atenção de vocês. Eu tenho disciplinado vocês. Eu estou entendendo o mundo em que vocês estão inseridos, e eu estou no meio de vocês, anunciando a minha verdade e a minha palavra. Mas vocês não estão sendo constrangidos, vocês não estão ficando envergonhados, vocês não estão abandonando seus ídolos. Era o caso aqui do contexto de Israel. Foi proibido eles adorarem nos templos. O que eles fizeram?
subiram em cima das casas e começaram a adorar os seus deuses. Mas aí, meu irmão, vem a coisa mais espetacular. Eu falei que conta a história de duas cidades. Uma cidade é uma cidade perdida que vai ser completamente destruída, mas vai ter uma cidade que vai ser preservada. Agostinho traz essa imagem de um livro dele, Cidade de Deus e Cidade dos Homens, onde ele faz essa divisão de que, apesar de estarmos aqui vivendo nesse contexto de corrupção, de governo ruim, de injustiça, de líderes religiosos que são corruptos também, nós vivemos na perspectiva de que não pertencemos a essa cidade, mas que de verdade somos cidadãos da cidade de Deus. Então nós representamos e vivemos a realidade da cidade de Deus, porque é para lá que eu e você estamos indo. É essa cidadania que Jesus garantiu na cruz do Calvário. É o fato de que agora nós não pertencemos a essa realidade, mas vivemos nessa realidade, ansiando, esperando, aguardando, desejosos do dia em que de fato chegaremos em casa. Nós não estamos em casa ainda. A gente está no caminho para lá. A gente está indo na direção de lá. E aí o texto começa dizendo no verso 9 dessa outra perspectiva: então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Quem vai fazer aqui? Quem é o autor da ação, meu irmão? O Senhor. Quem vai purificar? O Senhor. Quem vai mover corações? O Senhor. Quem vai transformar corações? O Senhor. Por isso que quando eu tento mudar a minha vida plenamente só por uma moralidade social, isso não transforma de verdade, porque o que muda o meu coração é a ação extraordinária do Espírito de Deus sobre mim. Não adianta você dizer agora: tudo bem, pastor, eu vou parar de beber, esse é meu ídolo, pronto, parei de beber, está tudo certo, show de bola, aqui agora é pá, sem beber. Uma mudança ocasionada apenas por você para dar uma resposta a uma sociedade religiosa não é uma mudança de interior verdadeira. Pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, até que você vai falar assim: rapaz, já tem 20 anos que eu não bebo? É só um golinho. Eu conheço essa história. Aí no outro, ocasião social. Não, agora é só social. 2 golinhos. 3 golinhos. Não, agora eu consigo me controlar. Já percebi. Aqui agora, ó, segurança total. 25 golinhos. Na outra, não sei nem quantos golinhos mais. Parei de contar. Por que isso aconteceu? Porque aqui não foi mudado. Não é só uma questão de você deixar de fazer. Não é uma questão de moralidade. O Evangelho não tem a ver só com mudança de comportamento. O Evangelho tem a ver com mudança de coração. Mudança de coração. E a única possibilidade de seu coração ser transformado é a ação de Deus vir sobre você. É por isso que a gente ora para alguém ser salvo. Faz sentido eu orar para alguém ser salvo? Para alguém se converter? Todo o sentido do mundo, porque quem faz isso? Deus. Agora, se Deus não faz isso, faz sentido eu orar? Nenhum. Eu estou dizendo isso, meu irmão, porque às vezes repousa sobre você a força de transformação. Você acredita que você precisa mudar. Existe uma moda aí hoje no Brasil chamada de teologia do coach. E eu não tenho nada contra coach, acho que tem bons coaches, né? Bons coaches. Mas pastor coach dá zebra. Parece que não é muito legal não esse negócio. Porque o cara começa a misturar os discursos. Então ele vira para você e fala assim: você precisa achar a sua força interior. Você é o agente da sua própria transformação. Você é aquele que descobre o seu destino. Você é aquele que constrói a sua história.
Qual é o problema disso? Que aí Deus não faz nada, Ele não é Senhor, Ele não governa, Ele não é majestoso, Ele não é soberano. E quem que é tudo isso? Eu mesmo. Quem virou o ídolo? Eu mesmo transformei no meu próprio ídolo. Nós podíamos aprofundar esse assunto, mas eu não tenho tempo para isso. Mas cuidado com esse tipo de discurso, tá bom? Ele é gostoso de ouvir, ele é bom de ouvir, porque você sai de lá e fala assim, agora eu vou mudar o mundo. Quantas vezes você não prometeu isso? Não, pronto, acabou. A partir de segunda, pá! O que aconteceu na terça? Beelzebub. Meu irmão, nós precisamos de fato ir aos pés da cruz e clamar pela ação extraordinária de Deus e pedir: Deus, transforma o meu interior, transforma o meu coração, faça com que eu deseje de toda a minha força, de fato viver para a tua glória. Não para uma resposta religiosa, meu irmão. Não é para agradar a igreja, não é para agradar pastor, não é para agradar seu familiar, porque esse tipo de mudança para agradar os outros é uma mudança externa e ela não é interna, e mudança externa dá nisso aqui. Dá nisso aqui. Continua. Então purificarei desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão ofertas. Ele vai juntar o povo dele que está disperso sobre toda a terra. Naquele dia vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião. Olha que coisa interessante. Esse povo dele é santo. É miserável também. Mas ele está dizendo que eles não vão ser envergonhados por causa da rebelião deles. Por quê? Eu retirarei dessa cidade os que se regozijam em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo nome. Eu vou destruir o orgulho de vocês por inteiro, por completo. Mas deixarei no meio da cidade os mansos, os humildes, que se refugiaram no nome do Senhor, que correram para a cruz do Evangelho, que entenderam que depende totalmente, exclusivamente, absolutamente de Deus. Meu irmão, preste bem atenção no que eu vou dizer. Todas as vezes que você se afasta da comunhão do Senhor, que você se afasta de uma vida de oração, que você se afasta da reunião dos santos, você peca mais. E a maior prova disso é você mesmo. Começa a pensar aí. Eu nunca vi alguém falar assim: rapaz, tem 10 anos que eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não jejum, eu não vou na igreja, mas pensa num cara que está crente. Normalmente a gente ouve o discurso contrário. Eu tenho uma saudade. Eita, pensa num cara que orava. Eu já ouvi várias vezes esse discurso. Nossa, eu orava, viu? Eita, era bom aquela época. E o cara fala como se nunca mais fosse voltar àquela época. Era bom, tem saudade daquilo. O que está acontecendo? Seu coração está longe de Deus. Seu coração se afastou do Senhor. Você perdeu a perspectiva do futuro que Ele te apresenta. Olha que coisa interessante. Imagine que o dia de amanhã, o amanhã que te espera, é um Deus Criador de braços abertos, esperando para te recepcionar. Que tipo de ansiedade isso vai gerar no meu e no seu coração? Boa, não é? Pai, estou doidinho para chegar aquele dia, hein? Vai ser top. Vai ser bom. Quando nós perdemos a perspectiva do futuro que Deus tem para nós, então o nosso olhar é aqui nessa terra. E aí o nosso cenário é aquele: governo corrupto, juiz corrupto. Estou dizendo que é tudo corrupto, não, tá, gente? Tem governo bom, tem juiz bom, tem líder religioso bom. É pouco, mas tem. Mas esse é o cenário em que eu e você estamos. Se você não olhar para a cidade de Deus, se você não sonhar com o futuro que Deus preparou para você,
a sua perspectiva do hoje é completamente falida, desastrosa, terrível. Verso 13: os remanescentes de Israel não cometerá injustiça, eles não mentirão, não se achará engano em sua boca, eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém os amedronte. Esse é o cenário da vida eterna. Não tem mentira, pensa tanto vai ser bom. Não tem ninguém enganando ninguém, é descanso, sombra e água fresca, sossegado. Aliás, vai ter trabalho, alguns dizem, não sei. Mas vai ser um trabalho top, não sei o que vai ser, mas deve ser top. E não vai ter ninguém para amedrontar você, não vai ter ninguém para passar medo em você, não vai ter ninguém que vai vir roubar. É igual a gente hoje, né? Tem que pôr cerca elétrica, tem que pôr serpentina, alarme. Se tiver dinheiro, põe um cara com 38 apontando assim, ó. Não, 38 é assim, né? Apontando assim. Porque nós estamos com medo o tempo inteiro. Então a perspectiva do autor aqui é o seguinte: veja bem, a cidade é rebelde, a cidade é corrupta, o trem está feio. Onde é que Deus está? No meio. Onde é que Deus está? No meio. O que ele vai fazer com os corruptos, com os rebeldes, com os que não se vergonham? Eliminará vocês. E o que ele vai fazer com o povo dele, que é rebelde também, mas que ele vai preservar, tirar o orgulho e manter a mansidão? Ele vai purificar. Deu quase, vai. 3. Show. Dentro desse cenário, imaginando eu que faço parte desse povo que foi preservado, tendo a certeza de que fui alcançado por Cristo Jesus, e entendendo que meu coração foi transformado, e a gente sabe disso, porque a disposição não é natural nossa, ela é realizada pelo Espírito de Deus. O que agora Sofonias vai dizer? Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra vocês, o Senhor fez com que os seus pecados fossem perdoados, o Senhor agora não tem mais condenação sobre vocês, nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia dirão em Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem, o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar, Ele se regozijará em você, e com seu amor renovará, e Ele se regozijará em você com brados de alegria. Meu irmão, quando eu tenho a perspectiva da cidade de Deus, quando eu tenho a certeza do futuro, daquilo que Deus preparou para mim, o meu coração se enche de alegria, porque eu tenho certeza de um encontro eterno com esse Pai eterno. Não é um futuro sem perspectiva. Pastor, mas eu não sei se eu vou morrer amanhã. Deixa eu contar uma história, eu contei ela hoje de manhã aqui. Na época do século XVI, XVII, a Inglaterra estava acontecendo a reforma protestante na Europa, e a Inglaterra tinha um rei chamado Carlos I, e esse rei perseguia os protestantes. E aí ele fez uma assembleia, já tinha naquela época a ideia de parlamentar, e os puritanos, um grupo protestante, tomou conta do parlamento, no sentido de que foram representantes mesmo. E aí surgiu um cara chamado Oliver Cromwell, que eu não sei se fala assim exatamente o nome dele, mas ele decidiu ir para a guerra contra o rei. Imagina isso, uma rebelião, uma guerra civil dentro do rei, mas você vai lutar com o rei. Quais são as suas chances de ganhar? Pequenininha, né? Só que teve um negócio. O exército que Oliver Cromwell juntou, o exército chamado Exército dos Puritanos, eles tinham certeza da vida eterna e eles tinham certeza daquilo que estava sendo preparado para eles na eternidade. Então esse exército ficou conhecido como o exército mais destemido que já houve na Inglaterra. De forma que eles iam para a guerra e pouco importava se de lá estava vindo pedra, pau, lança, flecha. Morreu, estou no céu, então eu vou para cima. Não tinha armadilha que dava certo, não tinha estratégia que funcionava, porque o povo é louco. Eles vão para cima, independente do que está acontecendo de lá para cá. Eles não têm medo, eles são destemidos. Sabe o que aconteceu? O exército dos puritanos
venceu a guerra com facilidade. E pela primeira vez um rei foi morto na Inglaterra. Carlos I teve a sua cabeça cortada. Época de guerra, viu, gente? Você já está pensando, gente, os protestantes fizeram isso. Fizeram. E isso teve um impacto interessantíssimo, porque a partir daquele momento passou a existir a primeira constituição estatal da história. E é por isso que hoje a gente tem governos democráticos e representativos. Porque homens destemidos, porque entendiam para onde iam com plena convicção, não tinham medo de enfrentar o futuro. Não tinham medo. Perceba que nós temos um probleminha de falta de fé. Quando a gente olha para o amanhã e o que bate na gente é desespero, o que está faltando em você? Fé. Fé de que Deus está no amanhã, fé de que Deus está no além do amanhã, e fé de que você também está lá, garantido pela obra redentiva de Cristo Jesus. Não é para te estimular a pegar a BR a 200 por hora não, viu? Nem para você fazer loucura. Apesar que eu quero pular de paraquedas esse ano, se ajuda a deixar. Mas, meu irmão, preste atenção. O que te aguarda na manhã, se não é o braço dos pais? Isso precisa consolar o nosso coração. É por isso que o sofonista está dizendo, dê um brado de alegria, fiquem felizes, alegres, porque Deus já garantiu o nosso amanhã. Não importa o tamanho do sofrimento, não importa o tamanho da dor ou o tamanho do desafio, Deus já garantiu o nosso amanhã. Ele é certo, Ele é real, Ele é palpável, e nós testemunhamos essa aliança aqui hoje. O texto termina dizendo, eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastaram de vocês, para que isso não mais pese como vergonha para vocês. Nessa época agirei contra todos os que oprimiam vocês. Salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Aqui ele está fazendo uma menção daquele povo oprimido, marginalizado, que vivia de fato à margem da sociedade. Deus está falando, eu vou juntar esses filhinhos que sofreram, esses filhinhos que foram deixados de lado, esses meus filhos que foram marginalizados por causa da cultura, da sociedade ou do valor social. Eu vou juntar todos eles e darei a eles louvor e honra em todas as terras onde foram envergonhados. Meu irmão, qual o louvor e a honra que nós merecemos? Nenhum, mas Deus falou que vai fazer isso. Darei a vocês, naquele tempo eu ajuntarei vocês, verso 20, naquele tempo os trarei para casa. Eu darei a vocês honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Eu quero fazer algumas aplicações desse texto aqui para você. Em primeiro lugar, Deus vai julgar todos os seus filhos rebeldes, e isso certamente inclui você. Olhe para o seu coração, perceba quais são os ídolos do seu coração. Perceba o que está te afastando do Senhor. O que tem te impedido de viver uma realidade de relacionamento com Deus? O que é? Possivelmente isso é um ídolo. Segundo, não se sinta forte, porque as cidades arrogantes serão destruídas. Não se sinta autossuficiente, porque somente aqueles que forem purificados, que sofrerem uma ação do Espírito, é que serão de fato transformados. Por outro lado, olhe para o futuro, fique alegre, pois Deus prometeu plena satisfação e alegria. Deus enxugará toda lágrima, limpará toda ferida. Olhe para o amanhã e anime o seu coração. E por último, meu irmão, por mais culpado que você seja, arrependa-se do seu pecado.
Porque Deus recebe os humildes, mas Ele despreza os arrogantes. Deus recebe aquele que é quebrantado, mas Ele desce a mão naqueles que se sentem maiores do que todo mundo. Eu tenho uma frase que eu escrevi, eu quero dizer ela com muita calma, porque depois eu li ela e eu pensei, rapaz, parecendo a Dilma que escreveu. Mas eu vou ler ela bem devagarzinho. Olha só, diz assim: se olharmos para o amanhã e não vermos Deus nele, não veremos luz, não teremos esperança e não encontraremos sentidos para o hoje. Mas se olharmos para o amanhã e vermos Deus, perceberemos amor, cuidado, esperança, alegria eterna e total sentido para viver o hoje. Se você olhar para o amanhã, meu irmão, e não ver Deus, o cenário é de desespero, é de caos. Agora, se você olhar para o amanhã e ver Deus, ainda que você esteja no desespero e no caos, você sente paz. Você sente paz. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós olhamos para o amanhã, Deus, tantas vezes sem te ver, sem te enxergar, sem saber que o Senhor já determinou todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, vem com teu Espírito sobre nós e nos desperta, Deus. Nos desperta a percebermos que o Senhor está no amanhã. E que o Senhor prometeu algo extraordinário, maravilhoso para nós, ó Deus. É uma vida eterna, é um cuidado eterno, é uma alegria eterna, Pai. Que de fato isso possa inundar o nosso coração, possa nos encher de vigor para viver a realidade do hoje, Deus. Nos faça perceber que o Senhor está no nosso amanhã, Pai. Nos faça perceber que o Senhor está no nosso amanhã, Pai. E que assim possamos nos encher de júbilo e de alegria. Abençoe-nos, Pai. De forma especial eu quero colocar a vida de todos aqueles que têm sofrido de ansiedade, que têm olhado para o amanhã e têm se desesperado, porque portas estão se fechando, porque o caos está se instalando, porque pessoas estão perseguindo. Pai, em nome de Jesus, traga a plena percepção de que o Senhor está no meio deles, de que o Senhor não está longe, mas que o Senhor está perto, de que o Senhor está anunciando a Tua palavra, falando da Tua verdade, constrangendo e transformando corações, ó Pai. Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, traga paz a esses corações aflitos. E que assim, Deus, possamos desfrutar de um relacionamento real, verdadeiro, sincero com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.